Cardeal Dom José Tolentino Mendonça, obrigado antes de mais por partilhar connosco a vivência da Semana Santa nas circunstâncias em que estamos todos. Globalmente estamos todos nestas circunstâncias. Acredito que sejam teatros da paixão com uma configuração muito específica. Eu penso que essa é uma bela expressão para descrever o que vivemos hoje, aquilo que os nossos olhos testemunham, que as notícias nos trazem, e aquela que é a nossa própria realidade, em confronto com a história de Jesus, que nesta Semana Santa, de uma forma muito especial, muito concentrada e solene, nós somos chamados a uma audição e a um confronto com essa história. É uma espécie de grande teatro da paixão, e o mundo hoje, no seu sofrimento, configura-se de facto com essa imagem de um corpo que sofre, que experimenta uma ameaça, uma condenação, e que está a encontrar um sentido. E a questão de tentar encontrar um sentido para isto que vivemos e para aquilo que Jesus viveu, penso que é de facto o nó vital daquilo que é importante realizar. Hoje nós concentramos-nos na liturgia, na grande escuta ou na grande proclamação da narrativa da paixão. Neste ano é o Evangelho de São Mateus, mas todos os evangelistas narram a paixão do Senhor. E hoje, entre os estudiosos, se acredita que esse foi, aliás, o núcleo germinador do próprio Evangelho. Antes de tudo, a Igreja vive da memória das palavras e dos gestos de Jesus, e vive na transmissão fiel dessa memória. Isso, a Igreja é chamada à escuta deste relato, à escuta demorada, paciente deste relato, que é um relato que nos comove, que não deixa nenhum coração indiferente, e que o Papa esta manhã, na liturgia em São Pedro, desafiava exatamente todos os cristãos, em qualquer que seja a situação em que se encontrem, que se não puderem assistir a uma liturgia pelos meios digitais ou pela rádio, pela televisão, possam em suas casas ler este texto e meditar este texto. É muito importante num teatro de sofrimento, de paixão, como este em que nós estamos a viver, o reencontro das histórias. Este é também um momento para reencontrarmos a palavra e reencontrarmos aquela palavra que define a nossa identidade, define a nossa vocação e missão. E por isso é tão relevante, é tão significativo este encontro com a história de Jesus, na qual nós podemos ler e compreender até o fundo, até o fim, a nossa própria história. É curioso aquilo que, por exemplo, os psiquiatras que tratam os traumas dizem, porque, de certa forma, esta pandemia é também um trauma coletivo que nós estamos a viver. E eles dizem que na abordagem ao trauma há 3 passos importantes. O primeiro passo é acordar dentro de si a certeza de um amor incondicional. Ora, o mistério da Páscoa, no qual nós estamos a entrar neste domingo da Paixão, é exatamente para confortar o nosso coração, para anunciar ao nosso coração a medida desse radical amor que Deus está disposto a dizer e a redizer a cada um de nós. E a cruz, outra coisa não é do que o ícone dessa medida louca, dessa medida extremada, excedente,
de um amor que não nos falta nunca. E no fundo o crucificado é essa espécie de testemunho, de libelo, de grito, de duplo grito, como hoje escutamos no Evangelho de Mateus, que nos lembra exatamente um amor que não morre, um amor que está sempre presente e um amor para todos, um amor capaz de tocar todas as vidas sem fronteiras nem distinções. O segundo passo de que se fala no tratamento ou no acompanhamento do trauma é a importância de contar a sua história. Ora, hoje a Igreja ouve a sua história e nós, como comunidade, uma comunidade que é hoje uma diáspora, que é hoje disseminada nos bairros, nas cidades, nas várias nações, mas hoje a comunidade é chamada a escutar e a contar a sua própria história. E nessa história, que é a história de Jesus Cristo, da sua paixão, nós encontramos as palavras que tantas vezes nos faltam para contarmos as nossas próprias histórias. É curioso, por exemplo, ver hoje a quantidade de mensagens, de telefonemas, de vídeos, de notícias que se fazem circular em continuação e que muitas vezes são um sinal de vida importante, mas também uma forma de ruído, porque é mais uma, é apenas a palavra exterior que nós destinamos para aqui e para ali. Ora, o encontro com a história de Jesus dá-nos a possibilidade de ir mais fundo, de contarmos a nossa própria história. Este é o momento para a palavra, este momento da pandemia, do isolamento, do confinamento, da solidão, é um momento para a palavra, mas não para uma palavra banal, não para uma palavra qualquer, para aquela palavra que ainda não foi dita, para aquela palavra de amor que muitas vezes ficou a meio da garganta, para aquela palavra que ainda não encontramos o tempo, a oportunidade de dizer, digamos-las agora essas palavras, porque essas palavras são aquelas que contam a nossa história e são aquelas que continuam a paixão de Jesus através das nossas paixões, dos nossos sofrimentos, das nossas buscas, dos nossos desejos, desse mundo que fica muitas vezes silencioso dentro de nós e que, ouvindo a longa história de Jesus, nós também temos de contar a nossa história, a nossa biografia crente. E o terceiro passo que os psiquiatras identificam é a importância de manter viva dentro de si uma imagem de amor, uma imagem positiva. E eu penso que para nós cristãos a imagem das imagens é de facto o crucificado. Essa imagem que muitos de nós trazem ao pescoço, por debaixo da roupa, ou no caso dos bispos, fora da roupa, mas que temos em nossas casas e que muitas vezes passa despercebida como se fosse um ornamento. Essa imagem tomemo-la como uma âncora, como uma amarra para a nossa vida, como uma imagem sobre a qual nos firmamos, fixamos os nossos pés, porque é daí que este tempo nos chama a partir. Hoje, na liturgia em São Pedro, o Santo Padre terminava a sua homilia dirigindo-se aos jovens. E hoje é a Jornada Mundial da Juventude. Se não fosse a pandemia, estariam centenas e centenas de jovens de Lisboa aqui em Roma para receber das mãos do Papa e levar para Portugal a cruz que vai depois animar as Jornadas Mundiais da Juventude que vão acontecer em Lisboa. Essa celebração foi adiada para o próximo mês de novembro, mas o Santo Padre falou aos jovens e disse-lhes alguma coisa fundamental, perguntando quem são os heróis de hoje. E hoje é muito claro, numa situação que
extremo como esta, nós também vemos mais claro. E o que vemos é que não é o dinheiro, não é o sucesso, não é a fama que dão sentido à vida, mas é a dádiva de si mesmos, o dom de nós próprios, daquilo que temos e daquilo que somos. É esse risco de amor que nós corremos para ser dádiva, que torna verdadeiramente a vida grande. E nas escolhas que todos temos de fazer, mais jovens e mais adultos, escolhas mais pequenas ou maiores, que essas escolhas sejam de facto movidas pelo grande critério do amor, que é o maior dos heroísmos e que é aquela grande lição de santidade, de vida, de futuro, que nós hoje, no Domingo da Paixão, recebemos da cruz do Senhor. O Papa Francisco tem sido, sem dúvida, um grande farol para toda a humanidade, para crentes e para não crentes, e na manhã deste Domingo de Ramos voltava a reafirmá-lo ao dizer que, mesmo quando nem Deus parece responder, nós não estamos sozinhos. Esta circunstância em que vivemos acaba por ser também uma afirmação, uma memória e uma afirmação desta condição humana que todos partilhamos. Uma imagem muito bela e que não esqueceremos da bênção Urbi et Orbi que o Papa deu naquela sexta-feira ao entardecer, foi o modo como ele entrou na Praça de São Pedro, como ele chegou ao Sagrado de São Pedro, como se chama aquele lugar mais elevado, onde acontece o altar e acontecem as celebrações. Normalmente o Papa alcança o Sagrado vindo de dentro, vindo da Basílica. Desta vez o Papa alcançou o Sagrado vindo de fora, percorrendo à chuva lentamente o caminho que leva da praça até a entrada na Basílica de São Pedro. E nós víamos as costas do Papa, que normalmente não vemos, porque ele chega da Basílica, e esse é um sinal muito forte, porque naquelas costas nós todos estávamos atrás. E quando digo nós todos, são certamente os católicos, os crentes, mas são todas as mulheres e todos os homens, são todos os nossos semelhantes, que vivem neste momento extremo a solidão e a procura de sentido, de significado, de ajuda, e que no caminho e depois nas palavras, nos gestos, na oração do Papa Francisco, encontram de facto uma espécie de grande representante da nossa humanidade. Ele é o vigário de Cristo, mas ali naquela sexta-feira era também o vigário dos homens, o vigário da humanidade, porque nos representa a todos neste colóquio com Deus, neste colóquio que nele é tão afetivo, o beijo, o toque que ele dá no ícone amado da Madonna, que ele tanto ama, de Santa Maria Maior, Madonna da salvação do povo romano, e aquela belíssima imagem de Cristo crucificado que está na igreja de São Marcelo, onde ele já tinha ido e que agora tem junto de si na Basílica de São Pedro ao longo desta Semana Santa. O Domingo de Ramos remete-nos de facto para essas memórias da paixão e para um conjunto muito significativo de personagens que cultivam essa memória da chegada de Jesus a Jerusalém. Nós estamos também a construir no Teatro da Paixão atual, estamos também a construir um drama com muitas personagens, com muitos protagonistas, com muita solidariedade feita da relação entre todos. Que memória nós teremos destes dias? É belo isso que diz, Paulo, porque lendo os Evangelhos nós podemos ver uma espécie de teatro da vida. Aquilo não é teatro, é vida, mas é o acontecer da vida.
com as personagens, com aqueles que nós conhecemos e têm um nome, e com uma multidão sem fim de anónimos, que também jogam um papel muito importante, aqueles que vêm de longe, no início do Evangelho, como os apóstolos, mas também estes personagens que aparecem no caminho, como Simão de Cirene, como Verónica, e que nós passamos a conhecer, ou depois os discípulos de Emaús, digamos, é de facto uma heterogénea galeria de personagens. E é isso que hoje também nós temos no presente. Por um lado, temos personagens que nós reconhecemos, aqueles que nos governam, os grandes comunicadores, aqueles que rezam, os que oram, e ao mesmo tempo uma infinidade de personagens anónimas, mas que são absolutamente determinantes para que os sinais de vida sejam dados, aconteçam, para que ninguém fique para trás, ninguém fique num isolamento irreversível, e desde os médicos e enfermeiros e pessoal técnico e dos laboratórios que estão na primeira linha de combate a esta pandemia, mas toda aquela rede de boa vontade, de dedicação e de trabalho que garante que as nossas sociedades possam afrontar esta situação mais difícil. Mas este teatro, quer o teatro da paixão que Jesus viveu, quer o teatro da paixão do mundo nestas horas, é um teatro de amor. Aquilo que não vamos esquecer verdadeiramente são os gestos inapagáveis de amor. Cardeal Tolentino, agradeço muito ter partilhado connosco neste primeiro dia da Semana Santa as mensagens que a marcam e a condição que marca também esta Semana Santa, e fica então esta promessa de ao longo desta semana contarmos com a sua partilha, a sua leitura, a sua inspiração para o que aconteceu há 2000 anos com Jesus e o que está a acontecer também hoje connosco. Muito obrigado e boa Semana Santa para todos. Muito obrigado.